Você já parou para pensar na diferença entre sistema político, governo e regime político? Parece tudo a mesma coisa, não é? Mas é aí que está o engano que pode mudar como você entende o poder em um país. E tem um conceito aqui que muita gente erra completamente. Será que você sabe qual é? Hoje vamos explorar algo que muitos de vocês podem até conhecer, mas talvez não a fundo. Afinal, entender esses conceitos pode fazer toda a diferença para compreender como o poder funciona e até para participar de forma mais consciente nas decisões que afetam o nosso dia a dia. E fique comigo até o final porque vou te fazer uma pergunta que pode mudar como você vê a política no Brasil. Mas, antes não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder conteúdos como esse. Essa ação é muito importante e nos ajuda bastante. Vamos começar pelo sistema político, que é como o esqueleto da política de um país. Ele não se refere a pessoas ou partidos específicos, mas sim ao conjunto de instituições, normas e leis que regulam o poder e a participação na sociedade. Pense no sistema político como o tabuleiro de um jogo. Ele define as regras, os limites e quem pode ou não participar. No caso do Brasil, temos um sistema democrático representativo, o que significa que o poder emana do povo, mas é exercido por meio de representantes eleitos. O sistema político brasileiro inclui diversas instituições, como o Congresso Nacional, o Judiciário e até os partidos políticos. Tudo isso está estruturado para garantir equilíbrio e participação popular. Porém, é importante lembrar que o sistema político não funciona sozinho. Ele precisa de um regime político para definir como essas regras serão aplicadas. Na sua opinião, o sistema político brasileiro consegue equilibrar a representatividade do povo e a eficiência das decisões? Ou você acredita que ele ainda precisa de ajustes? O que você mudaria? E se eu te dissesse que o sistema é apenas a estrutura, mas o que dá a vida a ele é outra coisa? Vamos falar disso agora. Agora que sabemos o que é o sistema político, vamos falar do regime político, que é o como o poder é exercido. Ele determina o grau de participação popular, as liberdades civis e os direitos humanos em uma sociedade. Existem vários tipos de regimes políticos, mas os mais conhecidos são: democrático. Aqui, o poder é compartilhado e há abertura para a participação popular, com liberdade de expressão e alternância de poder. O Brasil, por exemplo, é uma democracia, embora ainda enfrente desafios para garantir essa participação de forma plena. Autoritário. O poder está concentrado em uma figura ou grupo, sem espaço para oposição ou liberdade de expressão. Exemplos históricos incluem a ditadura militar no Brasil, 1964-1985. Totalitário. Vai além do autoritarismo, controlando todos os aspectos da vida social e política, como vimos em regimes como o de Adolf Hitler na Alemanha nazista. O regime político é, portanto, o que dá vida ao sistema político, definindo como ele opera na prática. Se o Brasil é uma democracia, por que tantas pessoas ainda sentem que não têm voz nas decisões? Será que a democracia está sendo praticada como deveria? Comente para a gente abrir um debate. Por fim, chegamos ao governo, que é a cara visível do poder. Ele é formado por pessoas e grupos que, dentro do sistema político e do regime vigente, exercem o poder do Estado por um período determinado. No Brasil, o governo é composto pelo Poder Executivo, representado pelo presidente, governadores, prefeitos e seus respectivos auxiliares, como ministros e secretários. O governo é transitório, ou seja, muda a cada eleição e reflete o projeto político de quem foi escolhido pela população. Um ponto importante: o governo não é o Estado. O Estado é permanente, enquanto o governo é passageiro e pode ter diferentes ideologias e prioridades. E quanto ao governo atual? Você acha que ele reflete os interesses da maioria ou está mais alinhado a interesses específicos? Por quê? Entender esses três conceitos é fundamental para participar de forma mais ativa na política
e entender as decisões que afetam a nossa vida. E aqui vai a pergunta que eu prometi. Se você pudesse mudar algo no sistema político, no governo ou no regime político do Brasil, o que seria? Escreva aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. Pode ser democrático, com participação popular, divisão dos poderes e respeito aos direitos individuais. Ou pode ser autoritário, com o poder concentrado em poucas mãos. Então, para fixar, o sistema político é a base. O governo são as pessoas no poder e o regime político define como esse poder é usado. E aí, deu para entender melhor?